Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, trazendo informações importantes do calendário de todo esse sistema Enem, Sisu, Fies, ProUni. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas aqui do nosso canal. Por quê? Porque a sua participação é fundamental pra gente, é muito importante. Eu digo sempre o seguinte, o seu like, a sua inscrição é tudo pra gente, é muito importante mesmo. Por isso que eu sempre peço pra vocês, clica lá, só um cliquezinho, se inscreve aí, porque pra gente faz uma diferença muito grande. Eu agradeço demais a todos que estão se inscrevendo no canal, né, dando like, comentando aqui. A gente está sempre tentando responder a todo mundo e dar atenção a cada um de vocês. Bom, tá muito complicado, né? Eu sei que muita gente questionou, falou, caramba, Roberto, eu não gostei, tanto que eu mudei a thumbnail, vocês viram, porque eu tinha colocado boas notícias. E muita gente falou para mim, Roberto, não foi uma boa notícia. Eu achei que não tem isonomia, uma série de coisas. Posso falar o seguinte, eu entendo muito todos que falaram, sei que a isonomia de repente está comprometida, e respeito demais a opinião de muitos. Tem muitos que queriam o Enem em novembro e muitos que queriam o Enem em janeiro. Então, na verdade, ficou aquele cabo de guerra. Só que é difícil, vocês não têm a noção de como é difícil fazer essa logística. No entanto, é claro, a gente sabe muito bem que existem erros, existem questões problemáticas. Mas eu preparei uma coisa muito legal para vocês, principalmente para que a gente pudesse entender como é que vai ficar esse calendário. E eu vou falar um pouquinho de prova de quem realmente conhece a confecção da prova do Enem e vou tirar um pouquinho do peso do coração de vocês. Eu sei que está muita gente angustiado com a questão da prova, etc. Por isso que a gente prepara vocês aqui, dando um quê diferente. Você, por exemplo, quer saber sobre estatísticas? Vai aqui, a gente criou uma playlist de estatísticas com as notas do Enem 2019. Você vai saber o seguinte, quantos tiraram 400, quantos tiraram 500, quantos tiraram 600, você vai ter tudo isso aqui. Na verdade, aqui no canal você tem tudo, da preparação para o Enem até o último dia do Sisu, fora os vestibulares. Inclusive, essa semana eu estou colocando, vestibulares estão abrindo com vagas remanescentes. Na verdade, todas as informações necessárias para vocês você tem aqui. É claro, por isso que a gente pede sempre aquele like maneiro e, claro, a sua inscrição, que é, como eu falei, fundamental para a gente. Bom, deixa de lero-lero, vamos começar a falar aqui. Eu brinco lero-lero que hoje eu estava dando aula e corrigindo uma questão em sala e os alunos viram... eu sempre faço um comentário sobre distratores e eu falei que esse distrator é a sopa de lero-lero. A gente faz muito isso. Quando o último distrator que a gente não sabe fazer, a gente bota uma sopa de lero-lero e foi isso aí. Bom, o que acontece? Eu sei que muita gente questionou demais o INEP, eu vi em relação às datas. E como é que vai ficar essa questão? E muita gente me perguntou isso. Como é que vai ficar isso, Roberto? Bom, coloquei aqui todas as datas. Então, Enem impresso, Enem digital 21 e 28. Lembrando o seguinte, galera, que muita gente me questionou aqui no canal, eu fui respondendo, eu sempre com muito carinho com todos, tá? Falei assim, galera, o Enem impresso e o Enem digital são diferentes, tá? Então, quando você pensa que o Enem impresso vai ser igual ao Enem digital, pode ser que não. Por que, Roberto? O que aconteceu? Por que isso? Porque o Enem impresso, ele tem uma característica. O Enem digital, ele tem uma outra característica bem distinta. É um Enem que vai utilizar muito objetos midiáticos. Mas, Roberto, na última prova não foi dessa forma. Não foi porque o sistema e alguns locais não tiveram como se diz, condição de receber tudo isso que foi preparado. Esse ano estão tentando fazer essas mudanças. No entanto, pode ser que não tenha novamente. Mas o Enem impresso e o Enem digital são distintos, tá? São distintos. Porque senão não havia necessidade de fazer o Enem digital, tá? Colocando a mesma prova, entendeu? Então, são distintos sim. Bom, esse é o primeiro passo. Mas, Roberto, pode ser igual, pode cair igualzinho. Dependendo se você não tiver todo o sistema adequado, se eu não me engano, muita gente também fez a inscrição do Enem digital e não pagou. Então são 69 mil, eram 100 mil, são 69 mil fazendo. Pode ser que algumas regiões você tenha problemas e aí você não consiga implementar esse tipo de prova, tá? A ideia é mais ou menos essa. No entanto, pode ser que você tenha prova igual sim, tá? Mas já fica com essa interrogação aí. Isso eu não posso falar mais, mas fique com essa interrogação. Aí você vem o PPL. O PPL é a segunda chamada. Então, por exemplo, se na sua cidade deu problema, choveu, não teve luz, etc.,
a sua escola, certamente você vai fazer a sua prova PPL no dia 9 ou no dia 16, porque vai depender das datas. Você vai, por exemplo, nas 2 datas, e se você perdeu a primeira e fez a segunda, você vai lá fazer a primeira, lá a segunda chamada, entendeu? Então, o processo é esse. Então, o PPL também é uma segunda chamada. E agora vai ser para os isentos. E aí muita gente questionou, pô, Roberto, não tem isonomia. Galera, o Enem, eu tenho um vídeo aqui muito interessante, e eu estou colocando outros vídeos com outras áreas, de como é preparada a prova do Enem. A prova do Enem é preparada da seguinte forma. Você tem habilidade 1. Então você pega lá 3 questões da habilidade 1, volta assim, essa vai para o Enem impresso, essa vai para o Enem digital, essa vai para o Enem PPL. São as mesmas características, com o mesmo nível. Por quê? A habilidade 1 é uma habilidade fácil. Então é a mesma característica. Mas, Roberto, a isonomia e tal, existe sim. Eu concordo com muitos que estão falando isso. No entanto, se faz uma prova no mesmo patamar em termos de habilidade. Mas, Roberto, tem provas que eu vi que a prova do Enem digital foi mais fácil que a prova do Enem impresso. E aí eu coloquei isso, até uma observação num comentário aqui. Assim, a prova do Enem impresso valeu uma nota e a prova do Enem digital valeu uma outra nota, menor, um pouquinho. Então, galera, eu sei que muita gente está aborrecida, eu também, para mim, faria todas as provas no mesmo dia e tinha PPL depois para que os alunos os candidatos fizessem a segunda chamada. Só estou explicando para vocês como é que é confeccionado, tá? Não estou defendendo nada, eu só apenas estou explicando para vocês. Para muita gente depois falando, não, Roberta, não, pelo contrário, tá? Para mim, uma prova para todo mundo. Tipo, uma prova para todo mundo para quê? Todo mundo brigar com a mesma característica, tá? Infelizmente, não foi possível. Mas a ideia seria essa. Bom, Roberto, acabou a prova. Como é que vai ser o calendário depois? E vou mostrar uma reportagem depois para vocês muito interessante. O ProUni, quem fez o Enem 2020 só teve direito a um ProUni. Mas, Roberto, eu vi que tem muita gente que botou ProUni remanescente. Foi. Mas foram pouquíssimas vagas, principalmente educação à distância. Quem participou do ProUni mesmo participou do ProUni do meio do ano. Já que o ProUni de janeiro desse ano de 2020 foi o pessoal de 2019. O pessoal de 2019 passou por 3. Já o pessoal de 2020 só passou por 1. Vai passar para o segundo agora. Por quê? Porque a ideia é você fazer o ProUni em janeiro, tá, para o pessoal de 2020, depois em julho para vocês, e depois novamente para vocês em janeiro. Por quê? O calendário está complicado. A ideia do calendário para as universidades está bem complexo ainda. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. O FIES, ele é colado no ProUni. Você tem ProUni e depois tem FIES. Na verdade, o calendário é da seguinte forma. É SISU, ProUni e FIES. Só que agora o SISU está quebrado. Por que o SISU está quebrado? Se a prova for 16 de janeiro, a última prova, você tem ainda a segunda chamada. Roberto, tem segunda chamada? Obrigatoriamente deveria ter. Não sei se o INEP vai fazer isso. Já estamos conversando e pelo jeito vai ter prova sim de segunda chamada. Essa prova de segunda chamada vai ser em fevereiro. Consequentemente, ou no finalzinho de janeiro dá. Ou seja, consequentemente, essas notas vão sair ou no final de fevereiro ou início de março, porque o grosso mesmo está fazendo em novembro. Saindo as notas do Enem, fevereiro, março, o SISU pode abrir março e abril. Finalzinho de março, início de abril, como foi esse ano. E aí, consequentemente, muita gente fala assim, poxa, Roberto, eu vou esperar até lá, o que vai acontecer, tudo isso. E aí, olha só, galera, olha só o que é interessante. Eu separei umas reportagens para vocês e, na verdade, fui procurar muita informação para trazer para vocês. Olha lá, Universidade Federal do Paraná define datas de calendário do ano letivo 2021, tá? As aulas do primeiro semestre vão até dezembro. E o segundo semestre vai passar em 2022. Ou seja, galera, só dar um exemplo, as aulas da Universidade Federal do Paraná, se eu não me engano, acabam em maio, tá? A gente pode adiantar alguma coisa e tal, mas acabam em maio. A Unirio, também o fim do segundo semestre é em fevereiro. A UFRJ, 22 de abril, tá? O início do primeiro semestre, vocês que fizeram o Enem, tá? Vão fazer o Enem 2021. É do 22 de abril. A Universidade Federal de Santa Catarina está encerrando o seu segundo semestre dia 26 de março. Tá? A Universidade Federal da Paraíba inicia seu período letivo dia 21 de fevereiro, o segundo semestre de 2021. E, é claro, a Universidade Federal do Tocantins, fevereiro de 2022, está finalizando o seu período. Ou seja, galera, fiquem tranquilos, coloquem o coração mais aliviados, vocês não vão perder nada.
os calendários das universidades continuam problemáticos. Eles estão se ajustando. A gente está ainda saindo de uma pandemia. Então tem muitas universidades que não voltaram presencial ainda. Ainda tem chamadas. Então, galera, isso vai se acertar no ano de vocês. Então é muito importante que vocês pensem nisso. Vocês têm que ir para a prova com muita tranquilidade. Ah, mas aí o cara de janeiro vai ter mais vantagem do que a gente. Galera, não pense dessa forma. Ah, pode ter, Roberto. Não adianta você ficar com essa mágoa no coração. Você tem que ir para a prova para brigar pela nota melhor. Tá? E aí, consequentemente, cara, pode ser que o PPL venha terrível. E muita gente fala, pô, mas Roberto, mais difícil. Não é mais difícil, a gente segue a mesma habilidade. A gente segue a mesma habilidade. Então, assim, o nível é muito distinto, é muito próximo. Ele não é tão distinto assim. E aí, assim, se encaixa muito nesse cenário. Mas, assim, vim trazer mais ou menos esse vídeo para quê? Para que você possa ter uma como se diz, um acalanto maior no seu coração, que eu sei que tem muita gente preocupada, mas muita gente preocupada mesmo com essa questão em termos de datas. Mas segue mais ou menos isso. E galera, não vai interferir em nada, porque as universidades, como vocês falaram, como a gente falou aqui, as universidades ainda estão estruturando o seu dia a dia. Tá? E certamente vocês vão conseguir essa vaga. Por quê? Inclusive eu já estou aqui computando as vagas para o SISU 2022. Vou colocar aqui um vídeo mostrando um pouquinho de quais são as universidades que já estão se colocando para 2022. E nós vamos ter todas essas informações aqui. E claro, por isso que a gente sempre pede, sempre a ajuda de vocês, aquele clique maravilhoso do joinha, do like, da inscrição, porque é muito importante isso pra gente. Galera, a gente tem muito conteúdo legal. Depois dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer o SISU, muita preparação para vocês. Essa semana tem questões, tem aulas, tem muita coisa legal. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.